Aleluia. Tudo bem? Tudo bem? Aleluia. Eu falei para vocês que em Mateus, no capítulo 17, um homem chega com seu filho diante de Jesus. Ele coloca o filho diante de Jesus e fala: Jesus, estou desesperado. Por quê? Porque os seus discípulos oraram pelo meu filho, mas ele não foi curado. E o meu filho está aqui, doente, ele se joga no fogo, ele se joga na brasa quente. Jesus, estou desesperado. Quem vai até Jesus não é o filho, é o pai. O pai vai até Jesus por causa do filho. Jesus fala assim: geração incrédula. Geração incrédula. Homens de pequena fé. Jesus ora pelo menino, o menino é curado, restaurado. Ele vira para os discípulos e fala assim: aquele menino não foi curado porque tem certas curas que só acontecem com oração e jejum. Eu te falei que só ora e jejua quem é filho. Quem não é filho, não ora. Para que orar? Você não tem relacionamento com o pai, você vai orar por quê? Você pode falar palavras repetidas, você pode ficar repetindo coisas vãs, mas relacionamento, só filho. Só filho. Todo que ora, jejua. Não existe só jejum. Todo que ora, jejua. Você consegue entender isso? Aqueles homens, aqueles discípulos, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Portanto, não tinham o comportamento de filho. Jesus estava preparando, Jesus estava formando, Jesus estava apontando. Ei, tem que orar. Ei, quando eu for, tem que jejuar também. Em dado momento, Jesus é questionado: ei, Jesus, por que os seus discípulos não oram? Jesus fala: nesse momento, eu estou com eles, estou preparando eles. Por que os seus discípulos não jejuam? Porque a gente está numa festa. E quando a gente está numa festa, não convém jejuar. Mas vai chegar um tempo em que eles vão precisar orar e jejuar. Entende que para que Jesus fale isso, antes ele falou o quê? Homem de pequena fé. A oração e o jejum é o combustível da fé. Jesus fala assim, então, eles não conseguiram curar porque não oraram e jejuaram. A oração e o jejum é o combustível da fé.
Sem fé é impossível. Você sabe esse versículo? Agradar a Deus. Cadê os filhos que oram? Quem é filho, ora e jejua. Quem não é filho, não ora e não jejua. Sabe por quê? Porque oração é relacionamento com seu Pai. Eu posso até ser filho, mas se eu não estou orando e jejuando, eu sou filho pródigo. Filho pródigo perde as bênçãos do Pai. Filho pródigo não mora na casa do Pai. Filho pródigo come as coisas do mundo. Filho pródigo está preocupado com a herança, os tesouros dessa terra. E aí a gente já sabe a história, né? Aonde é que o filho pródigo vai parar? Sabendo disso, Jesus insistentemente, ele se retirava para orar. Tamanha era a frequência e a insistência de Jesus, que os discípulos, num certo momento, viraram e falavam assim: ei, Jesus, ensina a gente a orar. Ensina a gente a orar. E aí Jesus ensina. Vou te ensinar a orar. Vamos orar como Jesus ensinou? Para a gente começar o culto? Vamos ficar de pé para a gente orar? Não vamos dormir não, vamos ficar de pé e vamos orar como Jesus ensinou? Feche os seus olhos. Jesus te ensinou uma oração que deveria estar dentro do seu coração. Jesus te ensinou uma oração que você deveria praticar dentro de você, aonde você vai. Essa oração, quando praticada sem religiosidade, faz com que você se torne um filho, porque você se relaciona com o seu Pai, com aquilo que está dentro do seu coração. Senhor, como filho, Pai nosso, Pai nosso. Ele não é meu Pai, Ele é Pai nosso. Você consegue entender a diferença que há nisso? Ele quer ser seu Pai. O Senhor quer ser seu Pai, Pai nosso. Senhor, nós te pedimos que venha o seu reino, que venha a tua vontade. Nós te pedimos que a sua presença seja manifesta nas nossas vidas. Senhor, nós queremos ser um com você. Pai, nós pedimos que a sua palavra entre em nós e nos transforme. Jesus, que venha o seu reino, que a sua vontade se cumpra sobre a vida de cada um de nós, que somos filhos. Obrigado pelo seu reino. Obrigado, Jesus, pela sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Obrigada, Senhor. Santo é o seu nome, e não há nada que pode nos separar do seu amor. Santo é o seu nome, e não há nada que possa superar o seu poder. Santo, Santo. Senhor, eu peço que o Senhor entregue um pão. Entregue um pão para ser compartilhado. Entrega um pão. Esse pão não é seu,
é nosso, o pão nosso de cada dia. Esse pão é para ser compartilhado a uma multidão com fome. E o Senhor entrega um pão aos seus filhos. O Senhor entrega um pão. Um pão. Você achou que esse pão não seria suficiente para alimentar uma multidão? Mas Ele te entrega um pão para ser multiplicado. Um pão para ser multiplicado. Tenha fé. Tenha fé, porque esse pão é poderoso para multiplicação. O Senhor multiplica os peixes. O Senhor multiplica os peixes. Compartilha esse peixe. Compartilha esse peixe. Pai, há uma multidão faminta. Há uma multidão, mas o Senhor tem o nosso pão. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse pão que tem alimentado essa multidão. Como filhos, nós não queremos sentar à mesa e encher a nossa barriga desse pão, sem que os nossos irmãos também estejam conosco, sem que nós possamos compartilhar do seu reino, sem que nós possamos compartilhar da sua paternidade. Oh Jesus, perdoa, Pai, as nossas fraquezas, perdoa o nosso coração distante, perdoa a nossa mente ociosa, a nossa mente vacilante. Perdoa, Pai, perdoa, porque muitas vezes nós guardamos rancores, muitas vezes nós guardamos medo, muitas vezes nós guardamos coisas desse mundo que nos distanciam do seu reino. Perdoa, Pai, nos ajuda a perdoar como o Senhor nos perdoa, nos ajuda a perdoar os nossos irmãos, nos ajuda a perdoar a nossa família, nos ajuda a perdoar o nosso pai que nos abandonou, a nossa mãe que nos maltratou, o nosso irmão, uma pessoa do mundo. Nos ajuda, Jesus. Só o Senhor tem o perdão pleno do reino eterno. Ah, Jesus, derrama isso sobre nós. Pai, nos livra desse mal desse mundo, nos livra das bandejas de Satanás, nos livra das maçãs aos nossos olhos que são perfeitas, nos livra das riquezas desse mundo que tem roubado os seus filhos, que tem saqueado os seus discípulos. Nos livra, Jesus, nos livra desse mal. Tira esse mal de dentro da sua igreja. Que seja feita a sua vontade. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem se assentar. Aleluia. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Deus não dá nenhuma identidade de filho se você não cumprir uma missão. Não existe um filho sem missão. Você consegue entender isso? Se o nosso molde é Cristo, e Cristo veio para uma missão, o próprio Cristo disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Não tem como você se dizer cristão, mas não viver uma missão. Todo filho é um missionário. Todo filho carrega o reino de Deus dentro do seu coração e o leva aonde ele está. Aonde ele está? Onde é que você está colocando a planta dos seus pés? Você é filho? Cadê o reino explodindo? Cadê o reino sendo falado? Ou Jesus ia a algum lugar
da qual não havia manifestação do reino de Deus? Acho que não, né? Acho que não. Filhos têm missões. Todo filho tem uma missão. Então você precisa ter uma missão. A missão do filho sempre tem a ver com a igreja. Não necessariamente essa igreja aqui local. Entende o que eu estou falando? Mas a igreja do reino de Deus. Tudo bem? Quem é discípulo não necessariamente é filho. Quem é discípulo não necessariamente é filho. João, no final do capítulo 13, o livro de João descreve um momento em que Jesus está falando com os discípulos. Olha que interessante. Versículo 37 de João 13 diz assim: Disse-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Olha o conflito dos discípulos. Olha o desafio que um discípulo tem. Por que eu não posso te seguir agora? E a gente não está falando de qualquer discípulo. A gente não está falando de alguém que chegou ontem. A gente está falando de Pedro. Oh Jesus, por que eu não posso te seguir agora? Pedro, o lugar que eu vou você não pode ir. Eu morro por ti, disse Pedro. E Jesus então explica: Pedro, hoje mesmo você vai me ligar 3 vezes. Você consegue entender que discípulo não é filho? Ensina a gente a orar. Todo filho ora. Todo filho jejua. Porque é relacionamento com o Pai. Seguindo para o capítulo 14 de João, versículo 5. Tomé disse para Jesus: Senhor, para onde é que você vai? Porque Jesus tinha falado assim: na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou preparando. Para onde é que você vai? Tomé falou: você entende que discípulo não é filho? Porque discípulo não sabe onde que o pai vai. Discípulo não carrega a presença do pai. Jesus, mas para onde é que você vai? Como é que eu vou saber o caminho? Ô Tomé, tanto tempo você está comigo e você não sabe aonde? Você não sabe qual é o caminho? Eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus. No versículo 8, Filipe então entra. Quando Jesus fala: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus vira e fala: mas então mostra-nos o Pai. Você entende que nem todo discípulo é filho? Entende o que eu estou falando? Então, a igreja precisa despertar. Nós precisamos entender a oração de Jesus que diz: Pai nosso. Porque Ele quer ser seu Pai também. Ele quer ser Pai nosso. Mas será que Ele é? Será que você já se tornou filho? Será que você carrega a herança do reino?
O Pai está em mim, eu estou no Pai. Essa é a herança que o filho carrega. É dessa maneira que Jesus se apresentava. Filipe, olha para mim e você verá o Pai. Jesus, ensina-nos a orar. No versículo 9 de João 14, Jesus então responde a Filipe: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem é que faz as obras? É você ou é o seu Pai? O que é que você tem feito? É para você ou é para o seu Pai? Você consegue entender a diferença de um discípulo e de um filho? A diferença de alguém que está lá no mundo e alguém que vive para Cristo? Se vive para quem? Jesus disse: quem faz as obras é o Pai. Eu estou nele, ele está em mim. Ensina a gente a orar, Senhor. Ensina a gente a fortalecer a nossa fé como filhos. Em Mateus 6, no capítulo 5, começa assim: E quando, Mateus 6, versículo 5, e quando orares, presta atenção, Jesus está ensinando os discípulos, ele está preparando os discípulos para serem filhos. A direção de Jesus é e quando, não é se, não é talvez, é uma direção de tem que acontecer. Entende a diferença? Tem que acontecer. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eu vou te falar que esse galardão não é bom não, viu? Religiosos. Jesus chama de raça de víboras. Versículo 6 diz assim: mas tu, está falando para você e para mim, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O Senhor quer um relacionamento com o Filho. O que você está fazendo na sua semana? Você está se relacionando com o mundo ou com Deus? Versículo 7: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Você não precisa ficar pedindo 10 vezes numa oração a mesma coisa para o seu Pai, mas Ele quer se relacionar com você. Ele quer escutar o seu coração. Ele quer entender se você está entendendo a missão. Deixa eu ver se meu filho está entendendo. Deixa eu ver se meu filho está
entendendo. Como é que o meu filho está se comportando? Qual é a prioridade do meu filho? Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Lucas 11, versículo 1 e 2. E aconteceu que, quando estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhe disse: quando orares, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensina como orar ainda enquanto discípulo. Cabe ao discípulo praticar até que ele se torne filho. Ensina-nos a orar, Jesus. A Bíblia está recheada de momentos de oração. Eu separei os momentos principais de Jesus para que a gente possa lembrar juntos aqui. Sabe o momento que Jesus estava orando? Quando ele estava sendo batizado por João Batista. A Bíblia diz que enquanto João Batista estava ali batizando ele, Jesus estava em oração. E a Bíblia diz que, estando a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo, e uma voz: esse é o meu filho amado. Ele estava orando. Ele estava orando. Obrigado, Jesus. Jesus passou uma madrugada inteira acordado orando. Sabe por quê? Para poder chamar os 12. Vamos caminhar comigo? Pedro, Mateus, Tiago, João, Judas, vamos caminhar comigo? Madrugada inteira, uma noite inteira acordado orando pelos discípulos. A Bíblia diz que Lázaro morreu. Jesus então ora e fala assim: Pai, obrigado, porque você me escutou. E aí ele fala: Lázaro, sai. Jesus ensina os seus discípulos a orar. Jesus chama os seus filhos à oração. Se isso não está incomodando o seu coração, eu vou pedir o Espírito Santo para te incomodar, e muito. Várias vezes Jesus orou só agradecendo. Ele estava multiplicando pães e peixes, ele deu graças. Obrigado, Pai. E ele compartilhou. Só agradecendo. Só agradecendo. Obrigado, Pai. Obrigado. Quantas vezes você já agradeceu ao Senhor pelo que Ele te entregou? Jesus virou para Pedro na última ceia, sabendo que Pedro ia negar ele 3 vezes. Assim: Pedro, eu orei por você, para que Satanás não te arrebatasse, para que Satanás não te roubasse de mim. Eu orei por você, Pedro.
Jesus vai para o Getsemane, sabendo que ele seria crucificado, e ele ora e fala assim: Pai, faz a sua vontade em mim. Filho, vive a vontade do Pai. Pai, a sua vontade em mim. Jesus estava na cruz e ele fez uma declaração: Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa os meus irmãos que cuspiram em mim. Perdoa aqueles que blasfemaram contra mim. Perdoa aqueles que me chicotearam. Perdoa aqueles que pregaram na cruz. Ele orou por cada um daqueles que tinham traído ele. Jesus orou na cruz e disse: Senhor, por que me abandonastes? Sabe que esse é talvez um dos únicos momentos em que Jesus chama Deus Pai de Senhor. Tamanha era a opressão que ele estava vivendo, tamanha era o nível do pecado que ele pagou por cada um de nós aqui. Ele ora para Deus e fala: Pai, eu entrego a você no meu Espírito. Obrigado, Senhor. Nos ensina a orar. A palavra mais usada na Bíblia para oração, no original, é uma palavra que a pronúncia é mais ou menos assim: proseu shonai. E essa palavra significa voltar-se intencionalmente para Deus, em comunhão. Intencionalmente. Jesus não orou só quando estava tudo bem. Ele orava o tempo todo. Intencionalmente. Porque ele carregava o DNA de filho. Intencionalmente. Se relacione com seu pai. Aleluia. Em João 17 é descrito a maior oração de Jesus, chamada de oração sacerdotal. Então, se você quiser ver a maior oração de Jesus, João 17, depois você lê na sua casa. Ela é meio que dividida em 3 partes. Mas tem uma coisa muito interessante. No versículo 9 de João 17, Jesus diz assim: eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Mas essa palavra, rogar, que em algumas versões significa orar, no original significa erato. Erato, que é mais ou menos assim: Jesus, sendo Deus, orando com Deus. Tamanha era a intimidade de Jesus com o Pai. O que ele pedia era exatamente a vontade do Pai. O que ele orava era exatamente o reino de Deus. O que ele carregava era exatamente o que alegrava o Pai. Erotua. Alguém em oração pedindo alguém de mesma posição. Ele sendo Deus, falando com Deus Pai.
Lindo, né? Jesus é maravilhoso. Não há nenhum relato de Jesus orando assim, ó: Pai, estou precisando de dinheiro. Pode orar na sua Bíblia. Dá uma lidinha na sua Bíblia. Sabe o que é que a igreja mais ora? Ô Deus, enche minha conta bancária. Ô Deus, me dá carro novo. Ô Deus, me dá um celular. Ô Deus, eu quero mudar de casa. Ô Deus, deixa eu falar, acorda, discípulo, antes que você morra. Você está conseguindo entender o que eu estou te falando? Filho não precisa orar por dinheiro. Filho precisa ser filho. Filho precisa ser filho. Porque o pai sabe. Mas eu não sou filho e quero dinheiro. Sabe qual dinheiro você vai ter? Do mundo. O dinheiro do mundo te escraviza. O dinheiro do mundo te prende. Então para de orar por dinheiro. Sabe por quê? Jesus não orou por dinheiro. Jesus não orou por dinheiro. E deixa eu te falar um negócio. Presta atenção nisso aqui. Jesus compartilhava o pão. Toma aqui o pão. O pão. Toma aqui o pão. Quem recebia o reino de Deus ofertava, dizimava. Jesus não precisava pedir, não. O ministério de Jesus era conduzido por pessoas sem que Jesus precisasse orar por provisão. Pedro chega para Jesus: Jesus, sujou para o nosso lado. O povo acabou de me cobrar o imposto. Eu não tenho dinheiro. Jesus não ora, não. Pedro, vai lá, pesca aquele peixe, pega a moeda e paga o imposto. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Por que é que os filhos, por que é que os discípulos têm orado por dinheiro? Abre os olhos. Jesus podia falar de qualquer deles, mas ele está ensinando os discípulos a orar. E ele fala assim: abre os seus olhos, presta atenção no seu coração. Por quê? Tem um Deus maluco que tem roubado o meu discípulo Judas. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Coloca o 17 primeiro. Orai sem cessar. Paulo entendeu isso. Paulo era um plantador de igrejas, um apóstolo. Ele avançava. Não importa a loucura, não importa o mar, não importa o vento contrário, não importa a B.O., ele avançava, porque ele recebeu uma unção apostólica. Ele então planta a igreja de Tessalônica e escreve uma carta, no pouco tempo que ele passou nessa região. E no final da primeira carta, no finalzinho do capítulo 5, ele ensina o que seria um resumo do que a gente falou aqui hoje. Então, se você não conseguiu gravar nada, grave isso daí. Do versículo 16 até o 25, Paulo ensina. No versículo 17 diz: orai sem cessar. Aí a gente gosta de dizer: mas é impossível. Eu não vou comer, eu não vou dormir, eu não vou trabalhar. Realmente,
Nessa ótica é impossível. Mas então o que significa orar sem cessar? Paulo vai falar. Põe no versículo 16 e a gente vai ler até o 25. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. O filho, ele se deleita na oração. É um regozijo para ele ser abastecido pelo Pai. Não importa o momento, não importa se eu estou na cruz, não importa se eu estou sendo maltratado, não importa, eu me regozijo na oração, eu me alegro, eu me conecto com meu Pai, eu entendo que sem isso eu não sobrevivo. Essa palavra é muito mais do que só se alegrar. Ela é uma dependência, ela é uma conexão. E aí, por conta disso, Paulo fala: orar sem cessar. E ele continua e diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Como esse versículo é difícil na nossa vida, né? Porque a gente é bom para murmurar, a gente é bom para reclamar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus convosco. Em tudo dai graças. Não extingais o Espírito Santo. Orar sem cessar. Para quê? Orar sem cessar. Não extingais o Espírito Santo. Aí os filhos não oram, os discípulos não aprendem a orar. Não desprezeis as profecias, examinai tudo. Mas como? Se eu não tenho comunhão com a palavra, que profecia que eu vou examinar se eu não estou com o meu espírito no Senhor? Só se for profetada. Retende o bem. O que você está retendo no seu coração? O que você está retendo no seu coração? Abstendo-vos de toda aparência do mal. Tem roda de escarnecedor? Tem piadinha de pornografia? Tem mesa de boteco com cachaça? Tem mentira? Tem adultério? Abstendo-se da aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orem por mim. Paulo termina falando isso, gente. Ora por mim. Tamanha era a alegria, a devoção, a disposição de Paulo. E o que ele queria gerar? Ei, orem por mim. Ei, orem por mim. Orem. Senhor, nos ensina a orar. Vamos orar sem cessar, amém, queridos? Hoje a gente não vai encerrar com louvor aqui em cima no altar, a gente vai encerrar orando. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Você é um discípulo e talvez você também seja um filho, não sei, você que tem que saber, tudo bem? Então eu queria que você pudesse se colocar nesse papel de oração.
Oração. Enquanto nós fomos falando aqui, o Senhor moveu alguma coisa aqui no seu coração. O Senhor moveu alguma coisa na sua vida. O que é que você vai fazer com esse pão? O que é que você vai fazer com essa porção do reino de Deus? Nem todo discípulo é filho. Senhor, nós nos arrependemos diante do Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Pai, eu oro pela igreja, eu oro pelos meus irmãos, eu oro por cada discípulo aqui do Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha com a sua porção do reino de Deus. Vem com a sua porção do reino de Deus sobre cada coração. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos conduza a esse lugar secreto, a esse lugar onde nós oramos sem cessar, a esse lugar onde nós não negociamos a nossa identidade de filhos, a esse lugar, como Paulo diz, onde a gente se regozija na sua presença, a esse lugar onde a nossa identidade é forjada. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, pela igreja. Pai, se há alguém aqui que é discípulo, mas ainda não recebeu o seu Espírito, sonda esse coração a orar por isso. Pai, nós oramos por isso, Senhor. Derrama do seu Espírito aqueles discípulos que estão clamando e orando e se colocando diante do Senhor. Assim como Jesus fez, assim como Jesus nos ensinou. Tira de nós esse espírito de Judas que tem roubado a nossa identidade de filhos, que tem roubado, Pai, a nossa porção do seu reino, que tem nos matado e nos levado à miséria desse mundo. Tira de nós, Pai. Na sua casa não há falta, na sua casa não há falta, porque os seus filhos amam a sua presença, amam o seu reino e vivem a sua vontade. Pai, como Jesus assim disse, esteja em nós e nós estejamos em você. Que a sua vontade seja a nossa vontade, Senhor. Nos usa para o seu reino. Usa a sua igreja. Em nome de Jesus. Repitam comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus por isso. Que o amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Nos abençoe. Glória a Deus por isso. Aleluia.